Antes da gente fazer a 26, vou ensinar um pouco de dinâmica para vocês. Bom, todo mundo aí? Todo mundo aí? Todo mundo aí? Ana, Camila, Atos, Caroline, Giovana, Felipe, Kevin. Vamos lá. Ó, quando a gente vai ver a segunda lei de Newton, o que que a segunda lei de Newton fala pra gente? Segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, certo? O que que é essa tal de força resultante? Suponha que você tenha um bloquinho. Esse bloquinho ele tem uma determinada massa. Se você fizer, por exemplo, uma força de 10 newtons para a direita, fizer uma força de 5 newtons para a esquerda, vocês concordam comigo que a força resultante vai ser uma força de 5 newtons para a direita? Sim ou não? 10 newtons para a direita, 5 newtons para a esquerda, força resultante de 5 newtons para a direita. Perfeito. Tá. Então a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a aceleração do meu corpo for zero, a força resultante é zero. A força resultante de ser zero significa que não há forças atuando naquele corpo? Não. Por quê? Porque pode ter 20 newtons para a direita, pode ter 20 newtons para a esquerda. Nesse caso, a força resultante é zero. Então, se esse corpo ele estiver em movimento, qual é a conclusão que a gente vai tomar aqui? A gente vai tomar que esse corpo está a uma velocidade constante. Por que a velocidade constante? Porque a aceleração é igual a zero. O que que é a aceleração, José? A aceleração é o quanto a velocidade aumenta em cada segundo. Se a aceleração é zero, a velocidade não aumenta. Então a velocidade fica constante. Então, quando a força resultante é zero, o corpo ele pode estar em duas coisas. Ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento uniforme. Tudo bem isso, galera? Todo mundo entende isso? Sim ou não? Fechou. É entendidos isso, podemos ir para a questão. Vamos lá. Um experimento é realizado ao nível do mar, no qual temos um gás ideal, encerrado em recipiente cilíndrico, fechado por um pistão exposto ao ar. Beleza, o que que significa isso? Você tem um recipiente cilíndrico. É o exemplo que eu dei para vocês na aula, só que bem mais difícil, né? A gente tem aqui um recipiente cilíndrico. Beleza, show. Esse recipiente, ele tem aqui um pistão, né? Ele tem aqui um pistão, ó. Beleza, calma aí, calma aí, calma aí. O pistão pintado de preto, tá, galera? Eu vou pintar o pistão de preto, tudo bem? Show? Beleza. A gente tem esse pistão aqui, ó. Tá, tá. O que que significa o pistão exposto ao ar? Significa que a pressão atmosférica está indo contra o movimento dele. Até aqui, tranquilo? Ele fala que esse pistão tem uma massa de 5 quilos. Por que ele fala isso? Bom, a massa vai servir para a gente determinar o peso do pistão. O peso do pistão, então, é de 50 newtons. Porque o peso é a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então, tem duas forças apontando o pistão para baixo. Percebe que a pressão atmosférica ela é a força sobre a área. Então, a força exercida pela atmosfera é a pressão atmosférica vezes a área do pistão. Tudo bem, galera? Então, a força exercida pela atmosfera vai ser a pressão atmosférica de 1,1, 1,1 vezes 10 elevado a 5, vezes a área do pistão de, cadê? 25 centímetros cúbicos, só que tem que passar para metros. Então, vai ser de 25 vezes 10 a menos 4 metros. Perfeito. Aqui, ó, vai ficar 10 elevado a 1. Então, a força da atmosfera é igual a 25 vezes 11. 25 vezes 11 dá 275. Todo mundo já sabe, né, de cabeça, a multiplicação por 11, né? Separa os dois números, somos 2, deu 7. Fechou? Quando são dois algarismos significativos, a gente pode fazer dessa forma. Então, a gente tem uma força peso de 50 para baixo, uma força de atmosfera de 275. Você concorda comigo que, então, a força total que está para baixo é de 50 mais 275? Então, a força total que está para baixo é de 325 newtons.
Beleza? Por que que eu estou fazendo tudo isso? Porque ele fala que o pistão ele eleva 50 centímetros sem atrito com velocidade constante. Ou seja, a força que o pistão está indo para cima é a mesma força que está empurrando ele para baixo. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é porque a força resultante é zero. Tudo bem? Então a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Até aqui tranquilo, galera? AP é a área do pistão. Área do pistão. Até aqui tudo bem? Show? Então, olha só. A gente vai ter aqui outro pistão. Só que para cima, né? E essa diferença de temperatura vai ser de 0,5 metros. Bom, o que que é o trabalho? O trabalho é a força resultante, no caso, a força vezes o deslocamento. Não é isso? Trabalho não é força vezes deslocamento? Sim ou não? Beleza. Então, todo mundo concorda comigo que o trabalho realizado aqui vai ser de 325 vezes 0,5? Então, o trabalho vai ser de 162,5 joules. Achamos o trabalho realizado pelo pistão. Tudo bem? O que que ele pediu? Ele pediu para a gente a diferença entre o calor recebido e o calor cedido. Então, ele quer o calor recebido menos o calor cedido. Qual é o ponto? Ele fala que quando esse pistão ele vai levantar, ele sai de 300 Kelvin e vai para 400 Kelvin, de 27 Celsius para 127 Celsius. Só que ele fala que depois o pistão é travado, ou seja, o volume não varia, e o gás resfriou até retornar à temperatura inicial. Então ele resfriou até voltar a 300 Kelvin. Você concorda que nessa etapa 2, ó, nessa etapa 2, você concorda comigo que o trabalho é zero e que a variação de energia da etapa 2 é igual à variação de energia da etapa um com o sinal trocado. 0,5 é a altura de 50 centímetros que o pistão anda. Por que isso aqui? Porque aqui, ó, ele saiu de 300, foi para 400. Então, é positiva. Aqui ela saiu de 400 e foi para 300. Então, é negativa. Então, assim, elas são iguais em módulo, mas o sinal é trocado. Vocês concordam comigo sobre isso? Sim ou não? Foi? Beleza. Então, a quantidade de calor cedido é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. No caso, mais a variação de energia interna em 2. Só que a variação de energia interna em 2 é menos a variação de energia interna em 1. Então, o calor cedido é igual ao trabalho menos a variação de energia interna em 1. Beleza. E o calor recebido? Bom, o calor recebido, vou botar aqui, ó, etapa um. Etapa um. Na etapa um, a gente vai ter a variação de energia interna 1. Na etapa um, a gente vai ter o trabalho 1. Na etapa um, a gente vai ter a quantidade de calor recebido. Concordam comigo que a quantidade de calor recebido vai ser o trabalho um mais a variação de energia interna em 1? Concordam comigo, sim ou não? Foi, né? Só que a gente tem também uma etapa 3, que é o quê? É a etapa total, né? Vamos lá. Vocês concordam que a variação de energia interna total é zero? Porque a temperatura final é igual à inicial. Vocês concordam comigo que o trabalho total realizado é o 162,5? Porque na etapa 2 não teve trabalho. Vocês concordam comigo que a quantidade total de calor trocada vai ser a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido? Sim ou não? Beleza. Agora, olha só. A quantidade de calor total
vai ser igual à variação de energia total mais o trabalho total. Então, a quantidade de calor total é igual ao trabalho total. Por quê? Porque a variação de energia interna total é zero. Tudo bem? Fechou. A gente chega à conclusão, então, que o trabalho total no ciclo é a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido. Deixa aqui stand-by. Vamos fazer agora a diferença, que é o que ele quer. Bom, a quantidade de calor cedido vai ser o trabalho de um mais a variação de energia interna de um. Tudo bem? Menos a quantidade de calor cedido. Quem é a quantidade de calor cedido? É a variação menos a variação de energia interna de um. Até aqui todo mundo está entendendo? Ó, a quantidade de calor recebido é o trabalho menos a variação de energia interna de um. Só que o trabalho aqui é zero, porque ele falou que o pistão foi travado. Estão pegando até o momento? Sim ou não? Beleza. Aqui, o que que a gente acharia? A gente acharia o trabalho de um mais a variação, mais duas vezes, né, a variação de energia interna de um. A gente não chegaria em lugar nenhum, porque não tem como calcular a variação de energia interna de um. Só que, olha o que que eu posso fazer algebricamente. A quantidade de calor cedido não é negativa, então vai ficar assim, ó. A quantidade de calor recebido menos uma quantidade de calor, só que negativa. Importado que cedido, né? Conseguem perceber isso, sim ou não? Porque, por exemplo, se a quantidade de calor cedido for de menos 200 joules, então a diferença vai ser de 200 menos 200. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, eu chego à seguinte expressão. Essa diferença é igual à soma dos dois quantidades de calor. E quem é a soma das duas quantidades de calor? O trabalho. Então, o trabalho é a resposta da questão. O mais difícil para mim não é nem você achar essa bodega, é você provar que a diferença do calor recebido cedido é o trabalho. Ai, puta merda. Muito difícil. Mas, ó, muito linda a questão, tá? Não, essa aqui foi a mais difícil da lista. Foi a mais difícil da lista. Mas, pô, fala se não é bonita a ideia dela. Maneiro, né? Maneiro.